Fala pessoal, bom dia. Meu nome é Giovanni, bom final de semana a todos. Sou advogado criminal. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero estar falando sobre o acordo de não persecução penal no informativo 867 do STJ. O que foi tratado ali, doutor, pelo STJ então? O STJ tratou a seguinte questão: se, por exemplo, eu cometo um crime de corrupção passiva, eu aceito ou solicito uma vantagem indevida para deixar de praticar ato de ofício, né? Para receber essa vantagem indevida. E eu pratico esse crime várias vezes durante um ano em continuidade delitiva. Nesse caso aí, como é que é feito o cálculo da pena mínima? Porque o NPP ele tem que ter pena mínima inferior a 4 anos para ser adequado, né? Cabível. Portanto, o crime de corrupção passiva ele tem a pena mínima de 2 anos, em tese caberia. Porém, tem essa causa de aumento do parágrafo 1º, que é você se corromper para deixar de praticar um ato seu, de ofício, que é do seu cargo. Nesse caso, cabe ao NPP? O NPP cabe. E como é que é feito o cálculo da pena mínima inferior a 4 anos, quando tem causas de aumento e causa de diminuição? Antes de tudo, né, pessoal, acho que é bem pontuar aqui o que é o ANPP. O ANPP é um acordo de não persecução penal, é um negócio jurídico processual penal em que o Ministério Público, se você ali preenchendo determinadas condições, ele oferece um acordo ao invés de te processar. Então você está sendo investigado ali. E aí ele fala, olha, se você confessar o crime de forma formal e circunstanciada, ou seja, a confissão tem que ser detalhada. Você não pode dizer, não, eu cometi esse crime, mas como é que você cometeu, quando você cometeu, onde você cometeu. A confissão ela tem que ser circunstancial e formal. Mediante uma audiência, você vai confessar lá na frente do juiz e do Ministério Público. O crime pelo qual você está sendo investigado, ele não pode ter sido cometido mediante violência ou grave ameaça. A pena mínima tem que ser inferior a 4 anos. Além disso, você não pode ter sido beneficiado nos últimos 5 anos, você não pode ser reincidente, não pode ser cabível à transação penal. Além disso, não pode o crime ter sido cometido mediante violência doméstica ou familiar contra a mulher, ou em razões de condição de gênero feminino, e ainda você não pode ser um habitual criminoso. Embora você não seja reincidente, mas você tem ações penais em curso, você tem uma condenação com trânsito em julgado, sem um trânsito em julgado, melhor dizendo. Enfim, você entabulando, preenchendo todas essas condições, você poderá ser agraciado com a NPP. Não é um direito subjetivo seu. Olha, preencho, o Ministério Público tem que me oferecer. O Ministério Público avaliará se o ANPP é uma condição necessária e suficiente para a prevenção e a reparação do crime. Portanto, não é um direito seu obrigatório que o Ministério Público deve oferecer, ok? Então, voltando à questão lá, cometi um crime de corrupção passiva majorado, com essa causa de aumento, em continuidade delitiva. Como é que deve ser feito o cálculo da pena mínima inferior a 4 anos? O STJ falou, nesse caso, nas causas de aumento, por exemplo, a causa de aumento. Vamos ver aqui se no parágrafo 1º fala, no crime de corrupção, fala assim, no parágrafo 1º, crime de corrupção passiva. A pena é aumentada de 1/3, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Portanto, levado ao efeito esse aumento de 1/3 sobre a pena mínima, ainda assim você terá uma pena mínima inferior a 4 anos. E ainda, se você cometeu em continuidade delitiva fala assim, né? No artigo 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro,
aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes ser idêntica ou a mais grave, se diversa, aumentada em qualquer do caso de 1/6 a 2/3. Logo, ocorrerá um aumento de 1/3 sobre a pena mínima de 2 anos, e sobre essa pena ainda de 1/3 aumentada, vai aplicar 1/6 e não 2/3. Ou seja, nas causas de aumento, nas majorantes, aplica-se a menor fração possível. E nas causas de diminuição, se, por exemplo, houver uma causa de diminuição, vai aplicar a maior fração possível. Se, por exemplo, é difícil, né, mas foi um crime de corrupção passiva majorado tentado, vai aplicar 2/3 na causa de diminuição. Se tiver descrito na denúncia lá a tentativa, o Ministério Público, né, oferece a denúncia e em sequência ele já oferece o acordo. Beleza? Então assim, e aqui na continuidade delitiva aplica-se o mesmo raciocínio da suspensão condicional do processo. Por exemplo, na suspensão condicional do processo, ela ocorre quando a pena mínima inferior do crime é menor que 1 ano. E para aferir esse quanto de 1 ano, você vai pegar na continuidade delitiva, no crime continuado, a pena do crime mais grave, ou se todos os crimes forem idênticos, aquela pena, e vai aumentar na fração de 1/6. Se for menor que 1 ano, aplica-se. Se for maior que 1 ano, não aplica-se a suspensão condicional do processo. É o mesmo raciocínio aqui no NPP. Se você aplicar a menor fração possível da continuidade delitiva, mais as causas de aumento e causa de diminuição, se for uma pena mínima inferior a 4 anos, vai ser enquadrado no NPP. O que o Ministério Público ele não pode fazer nesse cálculo é uma pena em perspectiva. Por exemplo, na conduta social aqui pode ser aumentada, critérios subjetivos. Na consequências do crime, na personalidade. É fazer uma dosimetria em perspectiva, o que o STJ falou que é proibido, é vedado. Portanto, pessoal, a gente tem que ficar claro aqui. Não se aplica uma dosimetria em perspectiva com critérios subjetivos, beleza? Então, essa foi a primeira decisão, tá, do STJ, nesse informativo. Agora eu quero estar falando sobre a segunda decisão do STJ sobre Tribunal do Júri. Caso crime da 113 Sul. Para quem não sabe, esse foi um crime muito famoso cometido em 2009, em que um ex-ministro, né, do TST, Tribunal Superior Eleitoral, José Guilherme Vilela, sua esposa Maria Carvalho Vilela e o funcionário da família, Francisco Nascimento da Silva, foram brutalmente assassinados, né, na sua residência. E no caso em questão aqui que foi debatido pelo STJ, foi um senhor cujo nome é Francisco, que ele também foi condenado, e ele ficou um tempo preso. Porém, quais foram as peculiaridades ali da condenação de Francisco? Francisco, ele foi condenado tão somente com elementos de inquérito policial, elementos extrajudiciais, não elementos judiciais, com a prova produzida no inquérito submetida ao crivo judicial. Por exemplo, foram condenados outros réus, corréus, e esses corréus que foram condenados, eles falaram que Francisco teve participação no crime. Mas eles falaram isso em inquérito, quando eles foram interrogados pela polícia. Eles falaram, olha, Francisco teve participação. E aí Francisco também foi interrogado várias vezes. É o que nós chamamos de método Reid. Ou seja, é uma técnica de interrogatório fundada na manipulação, coerção, pressão psicológica, em prol de uma confissão. Ou seja, a polícia interroga você ali de forma coercitiva para que você confesse alguma coisa. E foram sucessivos interrogatórios. Francisco foi deixado sem alimento, sem água, ou seja, para que ele falasse. Às vezes até uma mentira mesmo. Ele fala aquela mentira para cessar aquela tortura, né, evidentemente. E aí ele foi submetido a esse interrogatório, esse método Reid, e ele falou ali para a autoridade policial, para os policiais, que ele teria participado do crime também.
Mas quando essa prova chegou ao conhecimento judicial, ou seja, subsequentemente ela foi produzida em juízo, não se observou essa mesma confissão. Francisco chegou lá e falou: não, na frente do juiz, eu não tenho participação. Ele negou. E os demais corréus também, eles negaram da mesma forma. Falaram: não, Francisco, eu não tenho nada a ver com isso. Porém, mesmo assim, com os corréus negando a participação de Francisco e Francisco se retratando dessa sua confissão, o juiz submeteu ele à pronúncia e levou ele ao tribunal do júri para ser julgado. Chegando lá no tribunal do júri, Francisco foi condenado. Essa condenação, ela é válida? Foi o que foi discutido. Uma ONG chamada Innocent Projects viu o caso de Francisco, estudando ali o caso, verificou que aquela condenação ela é manifestamente contrária à prova dos autos e ajuizou uma revisão criminal. Essa revisão criminal chegou ao conhecimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e lá no Tribunal de Justiça foi improvida essa revisão criminal. Houve a interposição de recurso especial e chegou ao conhecimento do STJ, ali na sua sexta turma, a relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior. E aí, o que o STJ fez? O STJ anulou essa condenação. Por que o STJ anulou isso? Porque a pronúncia e a condenação foram fundamentadas exclusivamente em elementos colhidos em fase extrajudicial, ou seja, só em inquérito. A confissão também dele foi desacompanhada de outros elementos. Por exemplo, não teve outros elementos que embaçassem a confissão dele. Além disso, os próprios corréus negaram a participação dele. E essa confissão foi colhida, evidentemente, num contexto de clandestinidade, de tortura. Com base em todos esses elementos, o STJ falou, inclusive, a própria denúncia, ela não pode ser amparada tão somente com base numa confissão. Dessa forma, o STJ anulou a condenação e mandou trancar a ação penal. No caso, com base na denúncia. E mandou colocar Francisco imediatamente em liberdade. Nesse caso aí, ainda o STJ pontuou: se o Ministério Público tiver outros elementos de prova fora essa confissão, ele pode oferecer uma nova denúncia. O que no caso o Ministério Público não terá. E dessa forma, a condenação foi anulada. Tá? Uma decisão acertada, certeira do STJ ali da sua sexta turma. Gostei bastante dessa decisão, muito correta. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, desse informativo. Curtam, comentem, compartilhem, deixem o seu like. E é isso.